Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo, agora vamos refletir. Vasco e Botafogo têm mundiais? Estão aí novamente com a presença do ilustre historiador Henrique Alvarez, vai ajudar a gente a dialogar a respeito disso. Já deixa o like, se não gostar depois você tira o like, mas bota agora já. Henrique Alvarez, que reflexão você tem aí inicial para a gente falar sobre os mundiais? Pois é, Walter. Numa época que não tinha mundial, né? Ou seja, você não tinha um campeonato começo que a FIFA passou a organizar a partir de 2000 ali, com aquele campeonato Corinthians e Vasco, depois na final, depois ali, a partir de 2005, né? Com um mundial mesmo estruturado, com clubes de todos os continentes, né? O que a gente pode elaborar ali, o que a gente pode acreditar ali que foi um campeonato, foram torneios mundiais, né? Então a gente vai falar principalmente sobre as demandas dos clubes, porque os clubes têm essas demandas. O Palmeiras teve esse reconhecimento ali ainda um tanto estranho se a Copa Rio de 51 foi mundial ou não, né? Muita gente diz que não, tem essa zoação. O Palmeiras não tem mundial, eles dizem que tem. E os outros, né? O Fluminense também teve o caso da Copa Rio, o Botafogo teve alguns campeonatos, inclusive se diz muito, né, em defesa do Botafogo, que ele disputava muito desses torneios aí fora e acabou não ganhando tantos estaduais aqui dentro, porque jogava com o segundo time. Então, vamos debater aí se de fato foram mundiais ou não, se a FIFA deve reconhecer ou não esses torneios como mundiais. Em 51, né, esse que o Palmeiras vence, tem nesse campeonato, então, são 8 clubes, né, 51, 52, 53, né, clássico essa organização. Em 51 vai ter Vasco, vai ter Sporting, vai ter Áustria Viena, Nacional do Uruguai. No outro grupo vai ter Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha, da então Iugoslávia, e o Nice, da França. Né? Eram clubes que eram convidados, buscava-se, né, essa alternância, aí, nessa diversidade, buscava-se essa diversidade de países, né, buscando campeões muitas vezes. 52, da mesma maneira, vai ter Fluminense, Grasshopper da Suíça, Peñarol, Sporting, Áustria Viena, Corinthians, Libertad, um time alemão também, Saarbrücken, que foi vice-campeão, tal como Libertad anteriormente. É interessante até que o Saarbrücken, ele foi, ele estava no segundo colocado, se não me engano, e ele só pode disputar porque o Stuttgart, ele não podia disputar porque na Alemanha Ocidental eles não poderiam disputar esse tipo de competição. Entre o Salzburg, que ele ficava ali na parte da França, administrada pela França, da Alemanha Ocidental, e aí ele ganha, ele pode disputar mesmo sendo vice, né? Pediu para participar e conseguiu. Ou seja, você tem uma série de clubes ali que recusam, até porque tem uma série de outros torneios que são considerados mundiais que ocorrem no mesmo momento, né? O Pequena Taça Mundial, que o Botafogo, inclusive, alega ter ganho 3 vezes, estava sendo disputado nesse momento. O Real Madrid não disputa a Copa Rio contra o Fluminense e disputa a Pequena Taça do Mundo lá na Venezuela. Ou seja, até onde isso quebra o valor, e se você for considerar mundial, então tem que considerar 2 mundiais ao mesmo tempo, correndo na mesma hora, né? O Sporting disputa os 2 ao mesmo tempo, né? Ele disputa um e depois viaja para disputar outro, se não me engano, a Copa Latina. Mas fica a reflexão, se Cássia Eller viu 2 sóis, por que não 2 mundiais também? Né? Vamos romper barreiras também da astronomia também. E fica nesse debate, né? Se é válido ou não. Vasco ganha o de 53, já com outro nome, né? Deixa de ser Copa Rio, né? Copa Rio de 51 pelo Palmeiras, Copa Rio de 52 pelo Fluminense, 53 troca, vira o Octagonal Rivadavia Correia, né? Só que quando o Vasco vence esse campeonato de 53 também, há uma reformulação muito grande. Há várias recusas, como o Henrique colocou, há várias recusas de times porque estão disputando outras competições. Acaba, para tapar buraco, por exemplo, no grupo do Vasco, acaba que sendo Vasco, Fluminense, Botafogo e o campeão escocês, que é o Hibernian. Porque houve várias recusas. O Nacional acabou desistindo, né? E tentou se convocar o Milan, tentou chamar outros clubes e, para montar o campeonato, acabou perdendo essa maior diversidade de clubes. No campeonato, no grupo, né, de São Paulo, ficou São Paulo, Corinthians, Olímpia, que era o vice do Paraguai, e o Sporting, que era o atual campeão português. Henrique, você tinha falado aí sobre os do Botafogo. Fala aí os que você argumenta.
e o seu time, seu clube, argumenta serem passíveis de serem considerados mundiais? O Botafogo tentou esse ano que a FIFA reconhecesse como mundial os torneios da Pequena Taça do Mundo, que é um campeonato que ocorre de 58 a 81, mais ou menos, mas ele vai mudando de nome. Quando o Botafogo disputa, ele é o chamado Triangular de Caracas. Então, o torneio Triangular de Caracas ele acaba modificando assim, o formato durante um tempo. O Botafogo tenta e a FIFA recusa, diz não, isso não é um mundial, né? Não tem a ver, não tem relação com um torneio que possa ser considerado mundial, acaba nem esse ano que a FIFA dando muita recusa? atenção. Esse ano mesmo. O Botafogo tenta esse ano, a FIFA já recusou. Olha aí a globalização, né? Olha aí, se fosse carta, pedisse o conhecimento por via carta antigamente, olha, o Flamengo o Botafogo podia falar assim, porque estamos pleiteando junto à FIFA. Mandou e-mail, responde na hora. Olha o problema do WhatsApp aí. Olha o problema. Só um comentário. Já rapidamente já respondeu. Até porque tinha outros torneios ocorrendo, a Copa Latina, torneios que a própria Taça Rio, a Copa Rio, ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, você vai chamar um de mundial, outro não, né? Ficaria meio complicado. Então, a FIFA recusa. Mas, falando sobre esses títulos que o Botafogo ganha, né, em outro momento ali desse torneio de Caraca, começa com uma pequena Taça do Mundo, ali, uma organização até meio privada, assim, de empresários que pagam ali colocam o nome do presidente ali para ser taça e tal, mas Botafogo é em outro momento, ali em 67, né, ele ganha o primeiro título. Esse eu poderia dizer até que tem sim assim, um ar de mundial, né, porque o Botafogo enfrenta o Barcelona, da Espanha, que tinha ganhado a taça das cidades com feiras, por isso que ele pode disputar. Aí você pensa, taça das cidades com feiras, né? Que título é esse? Era um embrião ali da Copa, do que vai ser depois a Copa UEFA. É um torneio entre os clubes europeus, um embrião desses torneios oficiais entre clubes europeus. Né? Copa UEFA que já não é muita coisa, né? Copa UEFA que já não é muita coisa. É tipo a Sul-Americana de lá, né? Não é muita coisa, né? Mas tá bom. Você tá rindo aí, né? Do nome a cidade com feiras, sendo que você comemora o fato do Vasco ter ganho Mercosul, que é a mesma coisa. Mercosul. Mesma coisa. Maior partida do século. 4-3 em cima do Palmeiras na final. Lave a sua boca para falar da Mercosul de 2000. A ideia é o mesmo torneio. Cidade por feiras, Mercosul. Todos ali comercial. O pessoal que está estudando vestibular e renascimento comercial sabe a importância das feiras ali para a formação da cidade. Então, teve o Barcelona, né, o campeão da Taça da Cidade com feiras, e o Peñarol, que foi o campeão da Libertadores, e o Botafogo, campeão da Rio-São Paulo. Né? Então, se na Copa Rio você teve o campeão do Carioca e do Paulista, agora você tem o campeão da Rio-São Paulo, ou seja, foi um campeonato ok para ser chamado de Mundial. Né? E o Botafogo vence o Barcelona, empata com o Peñarol e o Barcelona empatam entre eles, e o Botafogo se sagra campeão. Né? No ano seguinte, 68, o Botafogo, com um campeonato ainda mais competitivo, né? O Botafogo enfrenta o Benfica e a seleção da Argentina. Né? Bem competitivo, mas misturar ali time com seleção, né, já dá um ar meio de amistoso. Né? Parece Super Nintendo até, né? International Superstar Soccer, né? O cara escolhe um time aí random, né? Bota no random. Aí escolhe um time. E aí, anos 70, o Botafogo vence agora um torneio muito interessante, né? Porque ele vence da União Soviética e do Spartak Trnava, da Tchecoslováquia, né? Duas nações socialistas ali, o Botafogo ganha e vence. Se o nome do canal fosse lateral direita, né, já poderia ter a vertente de que o Botafogo é o Rock Balboa brasileiro. Foi lá lutar contra o Ivan Drago, lá, tal, contra o socialismo e venceu. E o torneio na Venezuela, né? Na Venezuela. Na época não tinha o Chaves, mas tudo bem. Só um comentário. Reflexão importante. O Botafogo vence a União Soviética, vence o time da Tchecoslováquia na Venezuela em plena Guerra Fria. Sabe por quê? Porque é Botafogo em Guerra Fria. Péssima piada. E se você falar esta informação para Marcelo Tais, olha que ele passa a torcer pro Botafogo, hein? Não tinha humoristas lá na União Soviética. Né? Tem uma questão que é interessante, que quem treinava a seleção do Brasil nessa época era João Saldanha, grande botafoguense, né? Já tinha até ganhado o título com o Botafogo como treinador estadual. E ele vai treinar a seleção, ele treina a seleção de 69 a 70. Né?
bate, inclusive, o recorde de vitórias do Brasil, da seleção brasileira, até hoje nunca nem se chegou perto de bater o recorde dele de 13 vitórias. Vence todos os jogos das eliminatórias, vai para a Copa de 70. João Saldanha é militante comunista, né? 6 dias do embarque para a Copa de 70, ele é retirado do cargo de técnico da seleção. E aí, por que eu estou citando esse caso? Né? Porque quem vai para o lugar do João Saldanha é justamente o treinador do Botafogo quando o Botafogo derrota a União Soviética, né? Que é o Mário Jorge Lobo Zagallo. Estava treinando o Botafogo, vence a União Soviética e vai para a seleção ali na década Melhor nome para a época não existia. O cara acabou de derrotar a União Soviética. Então tá ótimo. Então são esses 3 títulos que o Botafogo ganha, que eu queria que se considerasse mundiais. E o Botafogo ganhou o Torneio de Paris também, né? Que aí acho que você tem... Torneio de Paris! Falando em Torneio de Paris, falou o quê? Falou em Vasco da Gama. Muito bem, Henrique Alvarez. Bem, o Vasco tem uma argumentação, né? Parte do setor histórico do Vasco tem uma argumentação de tentar considerar o Torneio de Paris, né, nas suas 3 primeiras versões, como mundial. A Copa Rio de 53 é mais complexo, né? Foi bem desfalcado, há uma pouca variedade de países envolvida. Mas o Vasco defende que 57, 58, 59, que esse Torneio de Paris poderia ser considerado mundial. Esse torneio existiu, a última edição foi em 2012, né? Foi recente. Passa vários anos sem ter, aí chama lá um jogo festivo e chama de Torneio de Paris. Mas essas 3 primeiras versões, 57, 58, 59, é uma época que não tem a Intercontinental ainda. A Intercontinental começa em 60. Libertadores começa em 60. Né? Os campeões europeus já têm desde 55. Mas a argumentação do Vasco é essa. A de 57, por exemplo, que o Vasco participa. 4 clubes são escolhidos para participar do torneio, para começar, né, esse torneio, a primeira edição do Torneio de Paris. Tem sempre, né, nesse regulamento para os próximos anos, tem que ter um time da cidade de Paris. Será o Racing Clube de Paris, atualmente está na 5ª divisão, mas acontece, né? Mas já tinha sido campeão francês. Vai ter o Rot-Weiß Essen, que atualmente está na 4ª divisão da Alemanha, mas já tinha sido campeão alemão uns anos antes, em 55 tinha se sagrado campeão alemão. Vai ser convidado para integrar esse torneio. E Vasco da Gama é chamado, e Real Madrid de Stéfano. Este elenco, Real Madrid, que à época era bicampeão europeu, já nessa Liga dos Campeões, e o Vasco, campeão carioca, na época, né, sem competições nacionais, né, campeão carioca de 56, é convocado para esse torneio de Paris aí de 57. E os times se enfrentam, Real Madrid e Vasco vencem em suas semifinais, respectivas semifinais, se enfrentam na final e o Vasco vence o Real Madrid, então bicampeão europeu. Né? O Vasco tem essa demanda de que esse título seja reconhecido como mundial. Mas, Henrique Alvarez, historiador, você acha mesmo que tem que ser mundial? Essas conquistas gloriosas do glorioso aí, você acha mesmo que tem que valer como mundial? Olha, eu acho que a FIFA acertou e que não, né? São torneios de fato importantes para a época, assim, se você for ver que ainda era muito informal ainda, a forma como eram organizados os campeonatos, mas acho que como existiam muitos torneios desse tipo ocorrendo na Europa, porque se você for ver até hoje, você falou aí do torneio de Paris, mas tem Teresa Herrera, até hoje se disputam torneios desse tipo, né, no mundo. Assim, como os critérios eram um pouco claros de convite e tudo mais, né, eu acho que é uma forçação de barra, porque os times, ao ver que o Palmeiras quase conseguiu, né, e o Fluminense tem esse histórico de também dizer que a Copa Rio valeria para o Mundial, de fato, na época, a imprensa da época, ao menos do Palmeiras, mas um pouco também do Fluminense, considerava um torneio de fato mundial, né, ali, na falta de outros torneios desse tipo. Então é legítimo que os clubes até tentem, mas eu acho que esse do Botafogo não tem como você considerar. Mas realmente, assim, eu também, enquanto vascaíno, não consigo defender isso. Não consigo defender que 53 e 57 sejam considerados mundiais. Eu, inclusive, vou além. Eu acho que não é mundial. 2000 para trás não é mundial. São intercontinentais. Não dá para considerar
Por qual motivo? Não dá para o Intercontinental, como foi feito historicamente, né, de um campeão da Libertadores, campeão da Liga dos Campeões da Europa, né, você não tem uma abrangência, né, eu considero etnocentrismo, assim, você considera que é o único espaço importante do mundo, né, você desvaloriza todo o restante, passa a considerar a América do Sul e Europa. E esses outros torneios, antes, né, da década de 60 ali, também, eles são bem marcados, mesmo assim por isso, né? América do Sul com Europa, né? Mesmo tendo uma diversidade de convites, era sempre desses dois continentes, né? E fica uma disputa, né? Em 2017 teve 2 análises da FIFA, né? Início do ano, falou, não, né? Nada é mundial, de 2000 para trás não é. Aí passou uns meses, não, é sim, é mundial. É louco, assim. E, na minha defesa, não dá para considerar mundial se não tiver todos os continentes representados, se tiver representante de todos os continentes. Só a partir de 2000, depois de 2005, como o Henrique comentou lá atrás, vai começar a ter um verdadeiro campeonato mundial. Por isso, né, na visão, o Flamengo não tem mundial, né? Porque não dá para considerar um jogo somente, né? América do Sul com a Europa, considerar mundial. Se você for ver Egito, já tem liga de futebol desde a década de 40. Vamos frisar que o futebol é um esporte em que times superiores a outros podem perder uma partida. Você teve, por exemplo, caso como o Casablanca, lá do Marrocos, vencendo o Atlético Mineiro, casos que times podem surpreender. Então, essa coisa de... O próprio Mazembe, né? Venceu também o Internacional. Mazembe, né? Porque lá o futebol é menos desenvolvido, joga menos lá e tal, não sei o quê, mas futebol, né, acontece, acaba acontecendo às vezes. Você teve times como em 2002, Coreia do Sul, Turquia, indo quase para as finais, né? Então, acho que mesmo que o futebol fosse, digamos, menos competitivo nesses continentes, eu acho válido que os outros torneios sejam considerados intercontinentais e mundial a partir de 2000, né? Liga dos Campeões da África, dos clubes africanos, Liga dos Campeões asiáticos, desde a década de 60 já tem esses campeonatos. Não há uma justificativa para isso. E também lembrar, já teve jogador africano eleito o melhor jogador do mundo, né? O George Weah já foi da Libéria, já foi eleito também melhor do mundo, né? Na década de 90. Não há qualquer justificativa plausível para considerar mundial quando 2 continentes se enfrentam, assim. Eu acho isso bem etnocêntrico mesmo. É isso então, galera. Agradeço vocês terem ficado por aí. Deixem no comentário se vocês concordam, discordam, a análise de vocês. Sempre, né, respeitando os coleguinhas, sem ofensas, sem lembranças à mãe das pessoas, né? Sempre num clima de civilidade. E, por gentileza, mantenha o like, já que você deixou lá do início. Agradeço vossas atenções. Abraço!